Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Achou o gol aos 30 e depois com a saída do Pedro o time caiu de novo. Mas um pouquinho de tranquilidade, Alex. O que acontece? O Bolívar é uma equipe que não sobe a marcação, marca na altura do meio de campo. Então há espaço para jogar. Ele não vai tentar tirar a bola dos zagueiros. Então o Flamengo tem que melhorar a sua primeira fase de construção. E quando chegar no meio de campo, o Arrascaeta, o Gerson também abre, mas pode trabalhar por dentro. Com o De La Cruz. Como é que sai o gol? O gol sai. 2 para o Flamengo, 0 para o time do Bolívar. E emoção forte para a semana que vem em La Paz, Rinho. Muita emoção, muito por conta da altitude. É uma boa equipe do Bolívar, bem organizada. É claro que vai propor o jogo, vai tentar colocar um ritmo muito forte para tentar fazer da altitude também um adversário para o Flamengo. O Flamengo tem que agora é aquele pijama treino. Tem um clássico? Tem, mas é recuperar os jogadores pro jogo de hoje. Porque deu para perceber que terminaram o jogo esgotados, ó. O semblante, a pressão, o emocional conta, além de que correram demais. Teve a contusão do Gabigol e do Pedro, preocupante, já não tem o Cebolinha, já não tem o Vinha. São problemas que a temporada traz para o Flamengo. A volta do Bruno Henrique é fundamental e é preparar esse time, é claro. Tem um final de semana, é um clássico, liderança de Campeonato Brasileiro. Mas o jogo do Flamengo é ter essa vantagem, saber usar essa vantagem para conseguir essa classificação na altitude. Jogo difícil, está em aberto. Mas o Flamengo, com esse gol do Léo Pereira, leva uma boa vantagem. Vamos lá, 1 é pouco, 2 é bom? É bom. É bom, William, boa noite a você, Elton, Jean, Birner, quem nos assiste, fã de esporte. Mais 3 não seria demais. Com a gente. Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, um Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Tem que atacar, tem que fazer, porque uma coisa é naturalmente, a partir da sua ideia de jogo bem executada, você criar pra fazer 1, 2, 3, a gente pega aquele jogo de Palmeiras, Copa do Brasil, jogo de ida, você poderia ter feito muito mais no primeiro tempo, naturalmente. Hoje entra com a sua que foi, perde o Pedro, que é importantíssimo. Perde depois ali o Gabriel, que não entrou bem. Não dá pra dizer que foi ruim, William. Foi bom, tem vantagem, entender como vai ser o jogo lá semana que vem. O adversário no segundo tempo marcou melhor do que o Flamengo foi capaz de furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada, às vezes parada. Você olhava, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também, de jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. Muito bem. Vamos ouvir personagens do jogo? Léo Pereira, autor do segundo gol, Arrascaeta, também importante na partida, e a gente volta aqui para debater o jogo. Léo, deu pra ver que o Flamengo insistentemente buscava mais de um gol de diferença, pelo menos, provavelmente por conta do jogo ser na altitude, na volta. Dá pra falar um pouquinho, qual era o sentimento de vocês mesmo ali com aquele 1-0? Dá pra ver que era um senso de urgência maior até do que em outros jogos. A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu o gol. Claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente fica feliz pelo 2-0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. Então a gente esperava fazer um grande jogo, conseguir ampliar ainda mais o resultado, mas agora é pensar já no Botafogo no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, o calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. E essa saída do Pedro aí com contusão, quanto preocupa você? A gente sabe da importância dele, né? O jogador que decide muito pra gente. E com certeza a gente espera, eu não sei o que aconteceu ali na lesão dele, não sei como é que foi o grau, mas tomara que não seja nada demais, que ele possa nos ajudar aí no final de semana e depois no jogo de volta. Quanto vocês trabalharam na cabeça que esse confronto vocês precisavam abrir bastante no primeiro jogo
especialmente por conta da altitude na segunda etapa, que é muito difícil jogar lá. Dava para perceber que vocês tinham uma urgência em campo de ampliar esse placar. Com certeza, a gente sabe das dificuldades que vamos ter que lá. Por isso a gente tentou desde o minuto 1 ir atrás do gol em busca. E às vezes também nos precipitamos um pouquinho nisso. Agora é descansar, estar focado 100% mentalizado que lá vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que ir lá para tentar classificar. Houve uma lesão do Pedro ali, provavelmente a gente não sabe, ele saiu com a mão na coxa. Quanto isso preocupa vocês para a sequência da temporada? E até o Gabi saiu sentindo um pouquinho também essa questão do calendário também. Infelizmente, como acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm, então seria bom a gente, se puderam rever isso um pouquinho, porque a gente, não só o nosso time, senão todo jogador sofre com isso, é uma pena. Isso, líder do grupo que ele estava, né? Então, enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. A sorte do Tite hoje é que eu não posso gritar. A sorte do Tite hoje é que eu tô no hotel aqui de madrugada, 4 da manhã, né? Aqui na Inglaterra, e eu não posso gritar. Porque eu não vou ser político, eu não vou querer agradar torcedor. Foi uma bosta. A atuação do Flamengo foi uma bosta. A verdade é essa. O Flamengo enfrentou o Bolívar. Coloquem na cabeça. O Flamengo enfrentou o Bolívar. Chegou o momento do jogo, o Flamengo estava ganhando por 1-0. Parecia que o Flamengo estava gostando de ganhar de mim, e não foi. Por muitos momentos do jogo, parecia que o Flamengo estava gostando de ganhar de 1-0, sabendo que vai decidir na altitude. Então, eu achei uma atuação ruim, e aí eu digo uma coisa. Eu tenho que dar moral pro meu parceiro que está comigo aqui, o Genilson Rocha, o Genilson Nazário, que é o Pó e Batiru. Porque esse cara, ele falou, vai sair um gol do Flamengo. Eu falei, não vai sair gol do Flamengo. Não vai sair gol do Flamengo. E saiu o gol do Flamengo no final. E ó, eu quero somar uma coisinha, que a gente vai ter que falar muito do Tite hoje. Muito. Chega desse futebol covarde de um Flamengo tão grande com relação a jogador. O Gabigol tem que tomar vergonha na cara. O Gabigol tem que tomar vergonha na cara. Me desculpa, parece que o Gabigol tá de sacanagem com o Flamengo. Parece que o Gabigol não quer mais jogar pelo Flamengo. E infelizmente ele vai ter que jogar agora. Então alguém tem que ter culhão na diretoria do Flamengo para falar com o Gabigol. Para chamar o Gabigol na frente e dizer assim, ó, você pelo menos tem uma dívida de gratidão pro Flamengo. O Flamengo te tornou ídolo de uma nação quando você voltou da Europa como um nada pro futebol mundial. E o Flamengo te recebeu. O Flamengo te adotou. Então agora tem um mínimo de gratidão, porque me desculpa, não dá pra dizer, eu acho, vendo o jogo, que o Gabigol tá jogando sério. Ele corre errado, ele finaliza errado, ele não soma em nada pro time do Flamengo, não é a primeira vez. Isso há quase 2 anos, gente. Alguém da diretoria do Flamengo tem que falar com o Gabigol, vem cá, deixa eu ser bem sincero com você. Você quer jogar ainda pelo Flamengo? Porque senão a gente vai se virar. A gente vai pro mercado, a gente contrata, a gente bota o carrinho por enquanto. O que não dá é pro Gabigol ter sempre quase um jogador a menos nesse time do Flamengo. Então, hoje, saldo positivo. O Flamengo achou esse segundo gol. E aí a diferença é boa. E aí o Flamengo é bem favorito para passar para as quartas de final. Agora, saldo negativo, atuação ruim, atuação covarde, atuação sem personalidade e o pior, ainda perdeu o Pedro. E pelo jeito, a lesão do Pedro não vai ser simples. Pelo jeito, o Pedro vai ficar por aí pelo menos uns 20 dias, um mês. Não vai enfrentar o Botafogo, não vai enfrentar o Bolívar. E o pior de tudo é ter que ver o Gabigol recebendo chance sem merecer. Porque, me desculpa, o futebol que o Gabigol está jogando é patético. Assim como, na minha opinião ainda, o futebol de um Flamengo que pode jogar muito melhor. Então, eu até entendo o flamenguista que vai nos chiadores, com folha salarial, e pega quanto o Flamengo gasta. É o peso de cada jogador do Flamengo e pega os jogadores do Bolívar. Não dá
para levar a sério uma atuação como hoje. E eu repito, já venho falando isso aqui há algum tempo. Jogo mal contra o Cuiabá no Maracanã, contra o Fortaleza no Maracanã, contra o Criciúma em Brasília, contra o Vitória no Barradão, contra o Palmeiras no jogo patético que fez no segundo jogo da Copa do Brasil, e agora contra o São Paulo. É time reserva, tá bom, mas é um time reserva só com o jogador galáctico. Uma atuação horrorosa, e agora mais uma atuação pro time do Flamengo para jogar. Pelo amor de Deus. Fases do jogo em que o adversário se posiciona. O adversário se posiciona na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo ele veio para trás, e aí tu tem a possibilidade de jogar do lado e ter jogadores com finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Oi, Tite. Oi, Rossi. Boa noite aí pra vocês. Eu vou tocar num ponto que meio que foi repetitivo, porque você, em 2 jogos seguidos, nesse atual momento... Gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas... Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa. Me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma boa. Leiam a crônica do Mansur quando ele. Também nem a saúde dos atletas também. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Oi, Tite, boa noite. Satisfação revê-lo. Tinha toda uma expectativa hoje no Maracanã de uma goleada por parte do torcedor e até o Flamengo, pensando no jogo da volta, abriu uma vantagem, porque todo mundo sabe como é difícil jogar na altitude. Como é que você controlou isso? Porque não dá para golear sem fazer o primeiro, o segundo gol. Passou isso para os jogadores, para ter tranquilidade? Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender por vezes o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então essa atuação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, eu sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo. Agora o Pedro, também o Gabigol. E aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal. E aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol? O que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram 2 pontos importantes, né? Na força mental do grupo e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como
Como que vira a chave tão rápido? Foi cãibra, o Eric, numa bancada também. O Eric pediu pro Fábio, me ajudem aí, que ele estava com o adutor sentindo, né? O Eric, o Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? Varela pediu com as duas panturrilhas, ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é a cãibra nas duas panturrilhas.